Fala pessoal, muito boa noite. Hoje a gente está aqui com uma live muito especial para falar de oportunidades em fundos imobiliários. A gente está aqui com dois grandes especialistas de investimentos no país, que têm me ajudado muito, inclusive, têm acertado inclusive muito nos calls aí, para quem acompanha eles, o Guilherme e o Arthur. E a gente vai bater um papo aqui muito especial também com o time, já agradecendo todo o time de RI, o time da Iridium, agradecendo sempre a disponibilidade e também a transparência, né, o acesso que a gente está com o Rafael aqui representando a Iridium para a gente falar sobre os fundos imobiliários da casa, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu estou aqui no Telegram também. Quem tiver pode mandar as perguntas aqui, tanto no YouTube como no Telegram, para a gente, ou no Instagram, em qualquer lugar, para a gente captar as principais perguntas. E a gente vai ter a intermediação aqui do Arthur e do Guilherme para a gente bater essa bola. De novo, obrigado pela presença e vamos aqui falar um pouco sobre as grandes oportunidades aí, entender um pouco como está o setor e as expectativas para o setor. Tá bom? Beleza? Obrigado. Acho que é com você, Arthur. Certo. Boa noite, galera. Obrigado aí. Obrigado, Selegato. E, Selegato, se puder começar falando um pouco sobre Iridium, né, para a gente entender mais como funciona a cabeça de vocês, a gente fazer um panorama geral e a gente realmente parte um pouco para discutir, né, como funciona a carteira de vocês e o que vocês estão pensando para frente, né, da indústria de fundos imobiliários. Arthur, obrigado. Boa noite a todos aí. Obrigado pelo tempo. Prazer estar aqui com vocês. Só me apresentando rapidamente, meu nome é Rafael Selegato, eu sou diretor e sócio fundador da Iridium Gestão de Recursos. A Iridium era uma casa relativamente nova, começou em 2017 e ela foi criada para focar no mercado de crédito privado no Brasil. Apesar de ser nova gestora, a equipe já trabalha junto há muitos anos. A gente já trabalha, a equipe toda veio do Banco Fator, trabalhamos lá por mais de 7 anos em conjunto. E em 2017 optamos por montar esse projeto independente, fazendo essa gestora focada no mercado de crédito privado. E dentro do Fator, a gente éramos responsáveis por algumas estratégias de gestão de fundos de crédito, entre eles um fundo de CRI, que é um fundo imobiliário de CRI, que era o Fator Veritas. E aí, quando nós montamos a Iridium, a ideia foi replicar as estratégias que a gente já fazia, obviamente ajustando as coisas que a gente acreditava que deveriam ser ajustadas, evoluindo no que a gente achava que deveria evoluir, e foi dessa forma que a gente construiu aí estamos construindo aí essa nossa história desde 2017 com a Iridium. Hoje, o Iridium Recebíveis Imobiliários, que é o nosso fundo imobiliário, nosso único fundo imobiliário, está com aproximadamente 800 milhões de reais de patrimônio, e ele é um fundo de CRI, que é um fundo de crédito privado, como a forma que a gente vê ele. Mas, desde originalmente, lá atrás, quando a gente concebeu o IRDM, concebeu o produto, a gente, lá de trás, já colocou uma ideia de ter um espaço dentro da carteira do IRDM para fazer alocações de perfil mais oportunista em fundos de investimento imobiliário, ou seja, então, mesmo a gente sendo um fundo de CRI, um pedaço da nossa carteira, sempre teve o espaço a gente fazer alocações em outros fundos imobiliários. E é dessa forma que a gente vem maturando essa estratégia aí já há alguns anos, e acho que felizmente a gente tem tido bons resultados aí, bons frutos dessa nossa estratégia até o momento. Acho que esse basicamente é um overview aí geral um pouco do que a gente tem feito nas nossas estratégias de fundo imobiliário. Desculpa, eu não estou ouvindo, Gui. Você não está me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Agora voltou. Agora voltou. Sim, agora Fala aí, tô. tudo bem com você? Beleza, Gui, eu você? queria que você deixasse aí também o contato, né? Pessoal que tem interesse no fundo, tem interesse em falar com a equipe, enfim, tem alguma dúvida, qual que seriam os meios de comunicação com vocês, né? Para o pessoal que está assistindo e que eventualmente vem assistir, para entrar em contato e perguntar alguma coisa. Claro, por favor, nosso site é www.iridiumgestão.com.br. Tem o nosso contato, que é contato@iridiumgestão.com.br, nosso e-mail. Por favor, liguem aqui, entrem em contato com a gente tem grande prazer em estar muito próximo do investidor, porque para a gente é muito satisfatório você ver o público interessado em fundo imobiliário. Quando a gente começou o mercado de fundo imobiliário, lá em 2011, era um mercado ultra incipiente, estava começando, então basicamente assim, era muito difícil ter pessoas, investidores com interesse nesse mercado, então a gente fica muito satisfeito de ver a evolução que esse mercado teve desde então. Eu lembro quando a indústria estava com 30 mil cotistas, hoje a gente estava tendo 800 mil cotistas, então
é muito satisfatório ver essa evolução toda e o público buscando interesse nesse mercado. Então, por favor, entre em contato com a gente. Estamos totalmente à disposição aí para qualquer dúvida. Beleza. Eu vou começar aqui com uma pergunta, Rafa, do seguinte, né? A gente viveu aí nesses últimos meses e ainda está vivendo uma queda abrupta, né? Já devolveu um pouquinho, pelo menos o índice, mas a gente caiu aí quase 40%, foi isso? Mais ou menos. E eu dei uma fuçada e tal, eu vi que a estratégia de vocês, basicamente, vocês têm ali, quase 2/3 da carteira com CRI, né, que é o que vocês propõem, e 1/3 em FII, né? Então, pegando esse gancho da estratégia que vocês usam, nesta queda abrupta, o que vocês viram ali de oportunidades? Comprar mais FIIs, comprar CRIs contados, enfim, o que vocês fizeram nesse momento, qual a visão de vocês? Bom, Guilherme, na verdade, eu vou voltar rapidamente no tempo só para contar o porquê que a nossa estratégia é dessa forma hoje, da gente ter esse fundo de CRI que tem uma carteira de fundos imobiliários dentro, tá? Lá na época do Fator ainda, eu era responsável pelo Fator Veritá, junto com a equipe toda aqui, que era o fundo mais conhecido, que era um fundo de CRI. E esse fundo veio evoluindo aí, teve uns resultados interessantes ao longo da história dele. E quando o IFIX foi lançado, o Índice de Fundos Imobiliários, lá no Fator a gente resolveu montar um fundo de fundos imobiliários. Foi um dos primeiros fundos de fundos imobiliários do mercado. A gente perdeu, se não me engano, para o BCFF, que era do BTG, e o da Brasil Plural, que foi quase junto. E a gente montou esse fundo de fundos lá. Então a gente tinha o Veritá, que era o nosso fundo de CRI, tinha um segundo fundo de CRI, que foi uma parceria que a gente fez com o Banco do Espírito Santo, que era o BCR11, e tinha um terceiro fundo, que era um fundo menor, que era o Fator IFIX, que era um fundo de fundos. O que aconteceu? Então a gente foi criando esse track record, essa expertise de fazer gestão de FOF, de fundos imobiliários. E então a gente tinha essas duas estratégias debaixo do nosso guarda-chuva. E o que a gente começou a perceber? Falou, olha, fundo de fundos tem uma dinâmica muito parecida com o fundo de equities. Então, quando você tem um mercado positivo, um mercado que está num viés positivo, ele tem upsides mais rápidos, mais intensos, porque você tem a questão da variação da cota e do ganho de capital na cota. O fundo de CRI, ele tem uma dinâmica mais de fundo de crédito, então ele tem resultados recorrentes mais de longo prazo, então eles têm dinâmicas específicas. E quando a gente vê um mercado mais positivo, a gente gostaria de poder aproveitar. O fundo de CRI, que era o Veritá, não podia aproveitar esse mercado, porque ele só fazia CRI. E quando a gente viu um mercado mais negativo, que a gente via quedas de mercado, o fundo de fundos não conseguia se defender, porque ele era obrigado a estar alocado em fundos de fundos. Então ele tinha pouco mecanismo para se defender da queda de mercado. Então, quando a gente foi montar o IRDM11, o que a gente falou? Poxa, peraí, não faz sentido a gente, na nossa cabeça, ainda manter esses dois produtos separados. Porque na hora que o mercado está ganhador, o fundo de CRI não consegue aproveitar da mesma forma. E na hora que o mercado está perdedor, o fundo de fundos não consegue se defender tão bem, porque ele teria que estar alocado em outros fundos. Então foi dessa forma que a gente resolveu montar um fundo de CRI, que é o IRDM11, mas sim com um espaço para que a gente pudesse alocar outros fundos imobiliários e, quando a gente entendesse que fizesse sentido, aproveitar esses potenciais ganhos de mercado. E desde o início do fundo, a gente sempre teve um pedaço da carteira em outros fundos imobiliários. Mas qual que era a ideia? Acho que a gente tem, dentro da nossa carteira de fundos imobiliários, existem 3 carteiras, que é a forma que a gente vê ela. A primeira carteira é uma questão de gestão mais eficiente de caixa. Às vezes a gente consegue encontrar alguns fundos que são fundos de baixa volatilidade, que faz mais sentido eu alocar nesse fundo, que são fundos muito líquidos, e quando eu precisar de caixa eu desmonto essa posição, do que deixar em caixa em LFT, por exemplo, que eu pago imposto, ou deixar numa LCI que eu fico travado por um longo tempo. Então, um pedaço da nossa estratégia era você ter uma gestão de caixa mais eficiente dentro da carteira de fundos. Um segundo pedaço da nossa estratégia era o quê? Hoje em dia, no mercado, a gente encontra muito CRI que vem ao mercado travestido de FII. Então, na verdade, são FIIs que possuem características muito similares a CRIs. Então, são FIIs que possuem prazo de validade, são FIIs que se amortizam mensalmente, então são muito próximos a CRIs. Um exemplo, acho que talvez o exemplo mais claro disso seja o DEMAC, que é um fundo que a Direcional fez lá atrás, que ele amortiza mensalmente, então ele tem uma dinâmica muito similar ao CRI. Então, a forma que a gente vê, apesar dele ser um fundo imobiliário, a gente vê aquilo como sendo um CRI. Tá? Então, essa é a segunda carteira que a gente vê dentro dessa nossa grande carteira de FIIs. E a terceira carteira, aí sim, é uma carteira oportunista. É uma carteira onde a gente usa o expertise que a gente criou lá atrás, fazendo a gestão de um fundo de fundos lá no Fator, para buscar ganhos de capital quando a gente entende que o mercado faz sentido.
E foi essa estratégia que foi a que a gente efetivou nesse espaço de tempo mais curto, onde veio a crise. Porque o que aconteceu? Quando a gente começou a ver, veio a crise mais intensa do Covid, aí, há 60, 70 dias atrás, a gente teve uma sorte muito grande no IRDM11, que foi, a gente estava com capital, porque a gente tinha acabado de fazer essa extensão de cotas do fundo. Então, o fundo estava muito bem capitalizado, com esse caixa novo que entrou dentro do fundo. E na hora que a gente começou a ver o mercado derretendo, a gente começou a olhar e falou, poxa, peraí, o mercado de CRIs, no mercado secundário de CRIs, sofreu, mas sofreu pouco. Então, a gente viu, sim, as taxas abrindo no mercado de CRIs, mas, em geral, abrindo 100, 150 pontos, 200 pontos, em algum caso ou outro. Então, os ativos que tinham liquidez no mercado secundário de CRI tiveram, sim, uma remarcação, mas, na nossa opinião, foi uma remarcação ok, nada muito atrativo. Mas, em compensação, o mercado de FIIs, como você comentou anteriormente, chegou a cair 35%, alguns casos 40%, tá? O IFIX, se eu não me engano, no auge no vale dele, ali chegou a cair 35% o índice como um todo. Então a gente começou a ver muito mais upside no mercado de FIIs do que no mercado de CRIs especificamente. Então o que a gente fez? Aproveitamos essa alta liquidez que o fundo tinha devido à captação e direcionamos boa parte desses recursos para o mercado de FIIs dentro dessa estratégia oportunista. Tá? Então assim, basicamente o que foi feito? Direcionamos esse caixa para comprar FIIs. E quando aparecia alguma oportunidade que a gente encontrava interessante no mercado secundário de CRI, a gente também comprava. Então o caixa teve essas duas destinações. CRI no mercado secundário, quando a gente encontrava oportunidades interessantes, e mercado secundário de FII, que a gente encontrava um mercado bem oportunista para compras. Tá? E dentro dessa estratégia de FIIs, o que a gente comprou? Na verdade, um pouco de tudo. Dentro da lista de ativos que a gente gosta, que a gente achava interessante, que achava que tinha valor, ativos de boa qualidade, e a gente não comprava no passado porque estavam caros, na nossa opinião, a gente foi às compras. Compramos um pouco de tudo e, por ordem de preferência, a gente focou primeiro em mercado de galpões, então de logística. Segundo ponto, o mercado de shopping centers, que apesar de ser um mercado que tem sofrido bastante, a gente entendia que estava muito descontado. Terceiro ativo foi o mercado de lajes corporativas e quarto e último foi o mercado de fundos de CRI, que a gente também encontrou oportunidades. Então foi isso que a gente veio fazendo quando essa crise foi mais intensa naquele momento. Tá? Obviamente que o mercado aí nos últimos 30 dias veio se recuperando parcialmente, e aí a gente já começou a rever essa estratégia nossa de aquisição de FIIs. Alguns fundos a gente entendia que já tinham sido reprecificados a preços que a gente entendia já mais corretos, então a gente começou a desmontar parte dessa carteira de FII. Tá? E como que foi e como está sendo essa redução, tá? Esse caixa que a gente tá trazendo da venda dos FIIs está tendo basicamente duas destinações, tá? Primeira destinação, aquisição de novos CRIs, e aí sim já o mercado primário e secundário. E segunda destinação, uma reciclagem dentro do próprio mercado de FIIs, então a gente sai dos FIIs que a gente acha que já recuperaram seu valor, ou pelo menos grosso disso, e estamos comprando FIIs que a gente entende que ainda tem um grande potencial de ganho. Eu vi aqui o relatório de vocês, foi um bom trabalho aí nos três que vocês fizeram, todos eles vocês estão ganhando, né? Bom, até hoje, né? Agora a gente não tem essas movimentações agora de maio, então não dá para falar. Mas a gente viu também o preço ali já voltou bem perto do pré-corona, né? Então, parabéns à equipe pelo bom trabalho. E entrando ainda na estratégia de vocês, eu vi lá a diversificação, né? Eu queria que você, enfim, até vi outras lives de vocês, etc. Você comenta um pouco da ideia de diversificação de vocês, diversificar indexador, risco, etc. e tal. Eu queria que você desse um aparato também nessa parte do fundo, né? Como que vocês pensam e tal. Queria passar essa bola para você. Tá, Gui, na verdade também, isso, voltando novamente na história, teve um motivo para a gente ser dessa forma hoje, tá? Basicamente, o que aconteceu lá atrás, ainda quando a gente estava como a gente era responsável pela gestão do Veritá, antigamente o fundo ele era basicamente IGPM. O fundo era porque a gente entendia que era um índice que tinha, em geral, ele tinha um estoque mais alto que o IPCA, fazia mais sentido, então a gente era muito alocado em IGPM. Obviamente, quando o GPM ia bem, ótimo. Mas quando o GPM ia mal, quando você tinha alguns eventos, principalmente quando o dólar caía, você tinha deflação no GPM, você não tinha o que a gestão fazer
para defender disso. Então você tinha uma volatilidade muito grande no dividendo, porque estava muito atrelado a um único índice que tinha volatilidade. E então o que a gente chegou na conclusão falou, poxa, peraí, não faz sentido eu ficar só alocado em um. Vamos alocar um pouco em cada, vamos alocar um pouco em CDI, um pouco em PCA, um pouco em GPM. Idealmente, a gente gostaria de ter um fundo um terço. Porque em algum momento o CDI vai estar melhor, em algum momento o IPCA vai estar melhor, em algum momento o GPM vai estar melhor. E vale lembrar que o fundo de CRI, assim, é um fundo de ativos de longo prazo. E são ativos de longo prazo que têm uma liquidez muito limitada. Então não é um negócio que eu consigo de um dia para a noite desmontar minha carteira de GPM e alocar em CDI, e no dia seguinte desmontar de CDI e alocar em PCA. A gente não tem. O mercado não permite tanto secundário assim. Então, quando a gente monta a carteira do fundo imobiliário, na nossa opinião, a gente tem que montar ele pensando para um longo prazo. Por mais que tenha assim, um mercado secundário e a gente é muito ativo nisso, a gente monta a carteira pensando em carregamento dela. Então, idealmente, a gente sempre gostou de ter uma carteira diversificada nos índices para que a gente não ficasse exposto especificamente à volatilidade de algum deles. Então, por isso que a gente tem essa carteira diversificada com relação a índices. Com relação a riscos e a quantidade de operações que a gente tem dentro do fundo, existem duas explicações para isso, tá? A primeira explicação é sim diversificação de risco. A gente gosta de ter uma diversificação de risco muito grande porque a gente já trabalha no mercado de crédito há muitos anos. E na nossa opinião, trabalhar no mercado de crédito por muito tempo, invariavelmente em algum momento você vai ter problema de crédito. Faz parte do dia a dia de gestores de crédito. Então, assim, a gente já teve no passado e com certeza teremos no futuro problemas de crédito. Faz parte do nosso trabalho. Então, você ter essa diversificação grande em vários tipos de nomes diferentes de crédito, segmentos, tipos de operação, a gente entende que torna o fundo muito mais defensivo, porque, eventualmente, o dia que eu tiver algum problema de crédito na minha carteira, ele vai impactar pouco, porque ele vai representar pouco do meu patrimônio. Tá? Então, sim, essa diversificação grande tem um desses propósitos de você ter uma diversificação de risco. O segundo ponto da gente ter essa diversificação grande dentro da nossa carteira é o quê? A Iridium, como eu falei no início do papo, a gente é uma gestora de crédito. E por que eu reforço isso? As gestoras de crédito, diferentemente das gestoras imobiliárias, a gente tem um viés de mercado secundário muito grande. O que eu quero dizer com isso? A gente faz muito trade de secundário. Tá? Seja no mercado de CRI, que apesar de ser uma liquidez ainda limitada no mercado de CRI, é possível sim fazer vários negócios, então a gente é bem ativo nisso. Seja no mercado de fundos imobiliários, como a gente comentou antes, tentando buscar essas oportunidades de secundário no mercado de fundos imobiliários. Então, quando eu tenho uma carteira diversificada, para operar mercado secundário é muito bom. Por quê? Se aparece algum cliente aqui algum investidor querendo um ativo high grade, eu tenho para vender. Querendo um ativo mais high yield, eu tenho para vender. Querendo um ativo de curto prazo, eu tenho. Querendo um ativo de longo prazo, eu tenho. E o inverso é verdadeiro. Se aparece alguém querendo vender ativos de curto, de médio, de longo prazo, de diversos tipos de risco, a gente tem capacidade, estrutura e olha. Então, os dois motivos por qual a gente tem essa carteira tão diversificada é esse. É proteção com relação a risco, que você tem essa diversificação, e você ter um one-stop shop de mercado secundário. A gente consegue fazer secundário tanto de todos os tipos de ativos. Então, por isso que a gente tem essa carteira da forma como a gente tem ela. Beleza. Eu tenho uma pergunta aqui, Rafa, do Edson Moraes, perguntando se o Iridium está pensando em se desfazer de alguns fundos depois dos ganhos, né? O Carter falou aqui de vocês estão acertando bem aí. Como é que está em relação ao time? Vocês veem mais upside nesses fundos ou já estão reduzindo posição? Como é que está o movimento em relação a esses fundos que vocês alocaram? Marco, como eu falei, assim, essa estratégia que a gente fez essa alocação no pré-corona, durante o corona, ela foi uma estratégia oportunista, tá? Então a nossa ideia não é manter isso carregamento de longo prazo. Então é sim buscar mais ganhos de curto prazo. E a gente já vem fazendo isso desde o mês passado. Se olhar nosso último relatório, já pode ver sim, que a gente já tem movimentos sim de venda de alguns ativos. Então qual foi o nosso racional, tá, Marcos? Só para entender. Compramos nos preços que a gente achava interessante comprar. Agora que já teve alguma recuperação, a gente está vendendo os ativos que já tiveram maior recuperação, porque a gente entende que alguns ativos já estão precificados demais para o mercado atual que a gente está vendo, já estão valorizados demais. Então a gente já está se desfazendo desses ativos e com esse caixa a gente está fazendo duas coisas. Comprando FIIs que a gente entende que ainda estão atrasados, que ainda não se recuperaram, então que a gente ainda vê algum ganho de capital, e realocando em CRIs, tanto no mercado primário quanto secundário. Tá? Então, estamos sim já trabalhando a venda de parte da carteira
E a ideia é ir trabalhando isso dessa forma. Conforme o mercado vai se recuperando, a gente vai reduzindo essa carteira e vai realocando em CRIs ou outros ativos que a gente vê mais potencial. Tá ótimo. Então, assim, Rafael, se puder comentar um pouco também na questão da marcação mercado dos CRIs de vocês, né, que realmente acho que a grande dúvida que a gente tem num patrimônio de um fundo de crédito, né, sendo ele imobiliário ou não, é realmente essa questão de como que a galera marca o mercado, né? Se puder comentar assim, o que você marca na curva, o que você marca no mercado, né? E realmente, assim, acho que como também os juros caíram, né? Acho que assim, o que a gente pode ver de expectativa, vamos dizer assim, em termos gerais, o teu patrimônio, vamos dizer assim, entre aspas, se ele fosse marcado a mercado, né? Se você teria ganho, né? Ou perda, né? Acho que se comentar um pouco da carteira também, acho que aproveitando, né? Que teve outra live que você comentou, foi no final de abril que tinha, né, uma parte também de renegociação. Então, se você puder me dar uma atualizada na parte que você está renegociando, né, se teve uma atualização positiva ou teve realmente, acho que outros ativos que você já está também vendo que já pediram para renegociar. Então, acho que dá uma atualização para a gente dessa parte do CRI e como que você marca e como você está vendo assim, essa questão da dor de barriga, né, que no Veritan antigamente também teve CRIs que foram marcados mais lá para baixo. Então, acho que dar uma noção assim, do que você está esperando para a carteira em termos gerais, vamos dizer assim. Tá bom. Bom, acho que falando só com relação à metodologia de marcação a mercado primeiro, tá? Primeiro, quem é responsável por fazer a marcação a mercado dos fundos, na verdade, são os administradores e custodiantes, tá? Então, eles quem são responsáveis por determinar o preço correto dos ativos todo dia. Tá? Então, eles têm essa responsabilidade e sim, os ativos são marcados. Qual que é o problema quando a gente está falando do mercado de CRI especificamente, tá? Como eu comentei anteriormente, o mercado de CRI é um mercado de liquidez muito limitada. Então, é muito difícil para o administrador essa tarefa de olhar todo dia e falar, poxa, qual que é o preço exato desse ativo? Tá? Então, o que em geral, eles usam como padrão? A marcação do mercado, quando você compra um ativo de crédito, vamos supor que eu comprei um CRI que comprei ele IPCA mais 6. E naquele momento de compra, o IPCA mais 6 representava 200 pontos de spread de crédito sobre a B equivalente. Tá? Então, o que o administrador faz? Fala, poxa, então já que eu comprei esse ativo a 200 pontos, esse é o spread de crédito dele, e conforme a B flutua, eu vou flutuar a taxa referente daquele ativo, né, nessa linha. Esse é o padrão, supondo que você não tivesse um mercado secundário, supondo que você não tivesse evoluções do risco de crédito do ativo. Conforme você vai tendo um mercado secundário, o que o administrador vai fazendo? Ele vai olhando o mercado secundário e fala, olha, esse ativo hoje no mercado teve uma negociação onde o spread de crédito sobre a B equivalente não era mais 200, era 150 ou era 250. Então, ele vai pegando essas novas negociações que vão acontecendo no mercado e vai remarcando esse spread de crédito de forma a tentar fazer a precificação mais próxima da realidade daquele ativo todos os dias. Obviamente, como eu comentei, quando você não tem um mercado secundário tão grande, tão amplo e tão intenso, essa marcação fica mais defasada, porque muitas vezes você tem alguns ativos que têm pouca negociação, então você vai marcar ele uma vez a cada mês, eventualmente 2 meses. Tem alguns ativos que nunca sofrem marcação, porque não tem negociação sobre ele, então ele fica marcado em geral na curva original. Então, acho que é muito caso a caso, é um mercado assim, o MTM dos fundos ainda tem muito a evoluir junto com a evolução do mercado secundário de CRIs, tá? Então é um processo que ainda vai demorar muito para a gente ter acho que quando você compara ele com os fundos abertos, por exemplo, os fundos de debênture, o mercado de debênture já é um mercado mais líquido. Ainda que tem liquidez limitada, mas ele já é mais líquido, então ele já tem uma dinâmica de MTM muito mais rápida. Ele já tem os preços Ambima, por exemplo, que já ajudam a ter essa dinâmica diária. Então, o mercado de CRI está evoluindo nessa linha, está alguns passos atrás com relação ao MTM, mas está evoluindo nessa linha. Aí, com relação à questão que você comentou de renegociações, etc., realmente eu tinha... acho que hoje, assim, ponto positivo que eu posso falar, a gente está felizmente surpreso com a resiliência da nossa carteira, confesso. Acho que assim, a gente escolhe os ativos aqui com muito cuidado, mas dado o nível de intensidade da crise, a gente está bem satisfeito com a performance que eles estão tendo. Hoje, se eu somasse aí, possivelmente todos os ativos que a gente tem algum tipo de conversa de renegociação ou algo do tipo, deve dar na casa de uns 5% do patrimônio, então a gente entende que assim, está muito bem controlado isso dentro da nossa carteira. E eu acho que vale um comentário um pouco mais genérico aqui. O que a gente tem percebido e tem visto? Os bons negócios,
os business que fazem sentido, as empresas que são bem tocadas, são resilientes e vão sobreviver à crise. Por quê? Essas empresas têm bancabilidade, elas conseguem ainda ter linhas de financiamento, elas conseguem ter capital de giro, elas têm business que fazem sentido para sobreviver. Em contrapartida, as empresas que não estavam sendo bem tocadas antes da crise, já estavam tendo problemas antes da crise, vai ser simplesmente acelerado o processo de destruição de valor dessas empresas. Acho que, felizmente, dentro da nossa carteira, a gente tem, pelo menos eu gosto de acreditar que os ativos são do primeiro time, que são os business que fazem sentido existir e que são empresas bem tocadas. E a gente acredita que o reflexo dessa nossa baixo nível de problemas de conversa de renegociação se deve muito a gente ter, sim, uma carteira que é composta por empresas saudáveis. Obviamente que mesmo as empresas saudáveis estão passando por alta volatilidade, por momentos delicados agora. Então, mesmo ela sendo uma empresa saudável, uma empresa bem tocada, uma empresa de um business que faz sentido, o cara conseguir eventualmente uma folga de caixa agora ajuda ele a estar mais bem estruturado para passar por todo esse momento. Então, quando a gente tem aqui, as empresas vêm conversar com a gente, né, no sentido de, poxa, espera aí, estou bem, tenho sim condição de honrar meus compromissos, mas se eu tivesse um pouco mais de fôlego, é melhor porque o cara passa toda essa crise mais confortável, mais capitalizado, mais bem estruturado. Então a gente não tem problema nenhum em eventualmente você dar algum fôlego para o cara, reduzir a parcela de amortização dele por algum período. Então a gente tem sim, na nossa opinião, a gente acha que faz muito sentido fazer esse tipo de estar próximo do nosso devedor, das operações nessa linha, para que elas possam sim, quando essa crise passar, o cara está muito bem estruturado para ficar melhor ainda do ponto de vista de risco de crédito. Então a gente não tem interesse nenhum em squeezar o cara agora e fazer com que daqui a um tempo esse cara esteja passando dificuldades. Então, mas sempre dentro dessa premissa, onde você está falando de um negócio que faz sentido, de um business que é bem tocado. Então, dentro dessa premissa, a gente não tem nada... teve alguns casos, na verdade, onde a gente provocou o credor, o devedor, para que ele tivesse um pouco mais de fôlego, porque a gente entendia que fazia sentido que aquele cara passasse melhor naquele momento. Então, assim, felizmente, o impacto ainda é extremamente limitado dentro da nossa carteira, como eu comentei, assim, se eu falar somar todas as operações que tem algum tipo de conversa nessa linha, estão na casa aí de 5% do patrimônio, então a gente entende que é um horizonte muito tranquilo, e sempre numa negociação saudável do nosso ponto de vista, que não é que o business é ruim, é que simplesmente o cara tem um pouco mais de fôlego nesse momento, ajuda a ele passar melhor essa crise. Entendi. Pergunta. Pergunta aí. Tá. Se você puder comentar um pouco também, da parte mais de, vamos dizer assim, que tudo dando certo, né? Até o final do ano a gente vai ter a possibilidade de fazer short em FIIs, né? Como vocês estão em posições ativas, né, em fundos imobiliários, acho que é bom comentar assim, acho que quando chegar, obviamente, acho que é bom já estar preparado. Acho que só ter uma noção assim de o quanto você, vamos dizer assim, acho que estaria disposto, vamos dizer assim, porque como não tem essa proposta, vamos dizer assim, na indústria de fundo imobiliário, ninguém sabe, né? Mas quando estaria disposto a alavancar o fundo, né, sei lá, 10% para ficar short, você acha que tem uma noção assim de o que você gostaria de fazer nisso, né, acho que em termos da indústria. E se você realmente vê, né, que como o mercado de fundo imobiliário, acho que principalmente nessa crise, né, não teve uma liquidez muito boa, né, acho que realmente com a posição short, né, dos fundos, né, principalmente dos FOFs e agora também de vocês de FII de CRI, melhora a liquidez, né, tanto para as pessoas poderem saírem quem quiser e realmente acho que para os preços convergirem mais rapidamente para o valor justo, vamos dizer assim. Acho que se você puder dar uma visão de vocês, assim, o que vocês olham nessa direção, assim, na indústria, possibilitar fazer short, né, e onde realmente dá para gerar alfa, né, dá para gerar valor para o cotista do fundo? Bom, primeiro, acho que assim, Arthur, gostaria muito de ter essa crença que até o final do ano a gente vai estar fazendo isso, e te digo por quê. Eu lembro, se eu não me engano, acho que foi 2013, eu fui num comitê da Bolsa, que na época eu participava do comitê da B3 de produtos imobiliários, e em 2013 já se falava que era questão de curto espaço de tempo até a gente conseguir fazer short de fundo imobiliário. Então, assim, primeiro, eu acho assim, é um instrumento excepcional, que a gente acha que tem muito potencial e deveria existir já há algum tempo, mas eu só vou comemorar quando esse negócio estiver efetivamente funcionando, confesso, porque lá atrás eu já lembro disso e já faz tanto tempo que eu não me permito mais ficar tão esperançoso. Mas acho que assim, é um instrumento excepcional. E como eu comentei lá atrás no começo do nosso papo, assim, é um instrumento que vai dar uma dinâmica nova para o mercado de fundos imobiliários. Porque hoje, basicamente, você pode ficar long. É isso que você pode fazer. Você pode ficar long ou fora.
você poder sim trabalhar um long and short, poder ficar short, poder se proteger eventualmente no momento de crise. Às vezes você não precisa ficar short direcional, você pode fazer uma série, cria uma dinâmica de estratégias possíveis para os gestores, meio para os investidores pessoa física, para os investidores institucionais, você cria uma dinâmica nova de possibilidades de estratégia que podem ser usadas para gerar alfa para o cotista. E assim, e o mercado de fundo imobiliário, especificamente, assim, quem acompanha o dia a dia dele, gestões profissionais, outros FOFs, etc., você, de certo modo, você consegue telegrafar muito do que vai acontecer, porque tem alguns movimentos, por exemplo, que acontecem quando o fundo vai fazer alguma oferta pública, você tem alguns movimentos de pressão de venda em alguns momentos específicos, de pressão de compra em alguns momentos específicos, que são, na nossa opinião, relativamente previsíveis. E você ter um mecanismo desses de poder fazer o short, fazer o BTC, alugar e vender as posições, dá uma dinâmica muito interessante para os gestores. E eu acho que assim, as gestoras profissionais, que tem as equipes, que tem estrutura, que conhece o mercado, que já está no mercado, que tem experiência, já está no mercado há bastante tempo, vão conseguir aproveitar essa dinâmica nova e vai dar realmente assim, uma nova cara para a indústria, na nossa opinião. Acho que é um instrumento que tem um potencial incrível e que não existe, que, infelizmente, hoje, da forma que a Bolsa ainda não conseguiu desenvolver. Mas quando tiver, acho que assim, a nossa ideia, de novo, não acho que direcionar o short seja tanto o nosso foco, mas é muito mais uma dinâmica de poder fazer long and short. A gente acha que tem muita oportunidade de long and short, eventualmente shorts pontuais. Como eu falei, a nossa estratégia que a gente faz dentro da gestão de FIIs é uma estratégia de perfil oportunista. Então, assim, o nosso business é CRI. Eu ganho dinheiro no CRI recorrentemente, mas eu consigo também agregar alfa via FIIs. E você ter esse mecanismo é mais uma dinâmica que a gente consegue aproveitar para buscar o alfa dos cotistas. Então, talvez não direcional puro, mas sim, sem dúvida nenhuma, conseguir fazer várias estruturas aí que consigam buscar o alfa para o cotista. Beleza. Bom, Rafa, tem uma pergunta aqui de uma das pessoas que está participando aqui no chat. E, enfim, é uma dúvida que eu acho que você já chegou a comentar em outros momentos, que é a questão da posição do Hectare, né? O Hectare é um fundo lá também de CRI, e você deu uma boa resposta. Queria que você, vamos lá, repetisse a resposta e se mudou alguma coisa e puder falar, manda bala. Não, bom, acho que assim, o Hectare especificamente foi uma estratégia que a gente foi, acho que posso dizer, o seeder da estratégia, no sentido que a gente é o maior investidor do fundo até hoje, se eu não estou enganado. A gente está no fundo desde o início dele, desde a época que acho que tinha 10 milhões de reais de patrimônio. E por que a gente fez isso, tá? Essa estratégia? Uma, que assim, a gente tem uma proximidade muito grande com a equipe, conhece muito bem, muito próximo deles do dia a dia, uma equipe excepcional, extremamente qualificada, e eles têm uma qualificação extremamente específica num tipo de ativo que a gente entende que esse foco tem valor, tá? Que é a especificação nos ativos de carteiras de recebíveis pulverizados. Então, isso eles fazem extremamente bem, esse acompanhamento, essa gestão, esse dia a dia. Então, quando a gente olhou lá atrás e viu uma equipe extremamente qualificada, na nossa opinião, para fazer esse serviço dessa gestão desses portfólios de carteiras de recebíveis pulverizados, a gente viu um grande potencial ali, porque a gente acreditava nesse segmento. E aí, entramos lá logo no início do fundo, obviamente que a gente agregou dentro das nossas possibilidades. Acho que a bagagem toda que a gente tinha como gestor de fundo de CRI já de algum tempo, já de anos aí, de experiência que a gente tinha, então a gente ajudou, na medida do possível, a direcionar o Hectare, falou, poxa, algumas melhores práticas, algumas coisas nesse sentido, para, obviamente, fazer o melhor fundo possível. E o pessoal tem feito um trabalho excepcional lá na gestão deles. E como a gente enxerga, ele é um fundo que tem uma carteira focada em ativos de crédito de recebíveis pulverizados residenciais, seja multipropriedade, seja loteamentos. A nossa forma, a gente enxerga ele como sendo um grande CRI, que a gente faz aqui dentro de casa também alocações em CRIs pulverizados de carteiras de recebíveis de 300 créditos, 600 créditos, 1.000 créditos, 2.000 créditos, localizado em alguns empreendimentos específicos. Quando eu aloco via o Hectare, o que eu vejo? Um fundo que detém uma carteira muito grande de vários CRIs pulverizados, que é diversificado em empreendimentos, diversificado
em regiões, diversificado em empreendedores, em tipos de operação e diversificado em 50, não sei nem mais quantos tem, mas sei lá, 50, 100 mil créditos diferentes. Então a gente vê ele como sendo um grande CRI, que é, na nossa opinião, o custo que a gente pega pela taxa de administração e gestão dele, a gente entende que faz todo sentido que a gente ganha do ponto de vista de pulverização e diversificação de ativos. Então, é uma estratégia que a gente acompanhou desde o início, ficamos extremamente satisfeitos com ela, é uma estratégia extremamente ganhadora. Hoje a gente já está ganhando dinheiro, a gente sempre, quase durante todo o período, a gente ganhou dinheiro do ponto de vista de ganho de capital, então o preço de cota hoje é acima do nosso preço de custo médio, basta olhar nosso relatório. É uma estratégia extremamente forte em pagadora de dividendos. Então, assim, é uma estratégia que a gente acompanhou desde o início, está extremamente satisfeito e feliz com ela. E com só parabéns aí para a equipe do fundo que toca lá, que tem feito um trabalho excepcional, na nossa opinião. Beleza. Tá, acho que uma outra pergunta também, Celigato, assim, acho que muita gente me perguntou também recentemente, sim, já que vocês foram bem sucedidos, né, nessa captação e nessa alocação bem rápida, né, que infelizmente não é todo fundo, né, que acho que faz alocações tão velozes quanto vocês, se vocês também acho que vislumbram, vamos dizer assim, acho que fazer novas captações ali no mercado, não passou por o momento atual, que realmente acho que já corrigiu bastante o fixo, né, mas como vocês comentaram, acho que vocês compraram um CRIs, né, ultra high yield, né, que acho que realmente no secundário provavelmente já zeraram bastante isso, e compraram outros CRIs ali no secundário que eram mais uns CRIs mais agressivos no secundário. Então acho que se você puder comentar um pouco do mercado, né, que você está vendo assim se a demanda, vamos dizer assim, por dívida, né, por fazer CRI voltou, vamos dizer assim, acho que nos tempos normais, né, acho que antes da crise, e se realmente vocês conseguem ver, vamos dizer assim, acho que um mercado um pouco melhor, ou então realmente os spreads estão altos ainda assim, acho que realmente vocês estão ainda enxergando boas oportunidades, como você comentou assim, acho que de zerar os FIIs, né, que você comprou ali nos últimos semanas, e alocar um pouco mais na parte mais de CRI, né, mais para o high yield mesmo, né? Bom, Arthur, eu acho que assim, só separando essa pergunta em algumas, vamos lá. Primeiramente, com relação à forma nossa de captação de ofertas, tá? A gente tem muito aqui dentro de casa uma lei, por assim dizer, uma máxima, que assim, a gente só vai captar se a gente tivesse em ultra conforto de alocar muito rápido e com altíssima qualidade. Por que disso? Caixa em fundo imobiliário queima, tá? E o que quer dizer que queima? Basicamente, você perde dinheiro de duas formas ali, tendo caixa alta em fundo imobiliário. Ele não agrega retorno, e 2, ele paga imposto. Então, a gente vê assim, como extremamente negativo você ter caixas altas dentro de fundos imobiliários. Até por isso, quem acompanha a gente há um pouco mais de tempo, conhece que assim, desde a nossa estratégia original, lá desde a época de Veritar, sempre foi de fazer ofertas que cabiam efetivamente no nosso bolso com alocações realmente rápidas. Então, a gente não tem problema nenhum em fazer ofertas de 30, 40, 50 milhões, já fizemos várias dessas. A primeira e segunda oferta do IRDM foi acho que 30, 40 milhões, agora nessa linha. E se tiver que fazer de novo, vamos fazer de novo, não tem problema nenhum com isso. A gente vai fazer o que cabe no nosso bolso. Obviamente que a gente deu uma sorte de fazer uma de 300 milhões de reais, que foi a nossa maior oferta até hoje na nossa história, um pouco antes da crise, e a gente tinha, sim, um pipeline muito interessante de coisa para colocar para dentro, que, dada a crise, a gente mudou a estratégia ao longo do caminho e entendemos que foi uma mudança bem sucedida. Mas, obviamente que, assim, o que aconteceu? Quando a crise veio, a gente viu a oportunidade de FIIs de secundário e CRIs no secundário. Agora que aos poucos essa bagunça toda está dissipando, essa crise está aos poucos passando, na nossa opinião, o mercado secundário de CRIs a gente já não consegue mais encontrar tantas boas oportunidades. No mercado de FIIs, como eu comentei, a gente já está no sentido inverso de venda da carteira e redução da exposição no mercado de FIIs. Em compensação, o mercado de CRI primário está excelente. E por que está excelente? O mercado bancário, para crédito, os bancos estão, na nossa opinião, estão segurando muito a liquidez, estão extremamente difíceis de liberar crédito nesse momento, por tudo que está acontecendo, pelas incertezas de mercado, etc. E as taxas estão muito altas, eles jogaram as taxas de concessão de crédito lá para cima. Tá? Então, a gente ganhou um nível de competitividade na concessão de crédito muito grande. Então, a gente consegue hoje pegar operações de riscos excepcionais em taxas excelentes, que há 2 anos atrás eram inexistentes. Ainda mais para um fundo, não um banco. Então, hoje, a gente como fundo consegue sim
olhar operações, principalmente no mercado primário, com empresas, na nossa opinião, excepcionais, de todos os portes, né, de grande porte, médio porte, com taxas muito, muito, muito atrativas por essa questão, essa característica que os bancos estão segurando o crédito. Então, hoje, o que a gente vê de grandes oportunidades é o mercado primário. E é aí que talvez a gente esteja direcionando nossos esforços e nosso caixa, tá? Obviamente, com relação a mercado, o que a gente está vendo? Acho que sim, teve uma recuperação de mercado. A gente acredita que o curtíssimo prazo é positivo, então a gente ainda pode ver aí, eventualmente, novos cortes de juros, quem sabe, possivelmente aí um mercado, outras medidas de incentivo à economia, mas na hora que a gente olha para um médio prazo, a gente já olha com um pouco mais de cuidado. Por quê? A gente entende que, assim, existem algumas questões, como qual vai ser o nível de governabilidade do governo Bolsonaro pós-Covid. A gente ainda vai conseguir ter um governo que consiga aprovar as reformas necessárias. Todo esse esforço que está sendo feito para segurar o impacto na economia, todo esse esforço fiscal que está sendo feito de liberação de recursos, de auxílio emergencial e outras coisas, vai ter um custo isso em algum momento, esse custo vai chegar. A gente vai ter condição de fazer as medidas para nos proteger e minimizar o impacto que esse custo vai ter lá na frente. Então, a gente tem algumas dúvidas ainda quando a gente começa a olhar para o médio prazo, que nos deixa ainda um pouco cuidadosos. Então, assim, para o curtíssimo prazo, a gente acredita que está muito positivo, e a gente está vendo aí a Bolsa recuperando, o mercado IFIX recuperando, o mercado difícil recuperando, mas na hora que a gente olha o médio prazo, a gente olha com um pouco mais de cuidado. Então, hoje, nosso foco estamos sim aproveitando esse momento onde a gente encontra empresas boas, em taxas boas, que a gente consiga fazer operações, a gente tem feito bastante isso. A gente está sempre olhando o mercado para oportunidades de fazer novas emissões. Hoje a gente já tem um caixa baixo para os nossos padrões, que a gente consumiu muito do caixa aí nessas estratégias que eu comentei. O caixa da sexta emissão já foi integralmente, sem dúvida nenhuma, a gente já está muito mais num caixa recorrente do fundo de dia a dia mesmo. E sempre estão atentos aí a oportunidades, mas sempre dentro da máxima que eu te comentei anteriormente. Só vamos fazer, e se fizermos, o tamanho vai ser o que cabe dentro do nosso cheque, que a gente consegue alocar com qualidade e com velocidade. A gente não tem nenhuma pretensão e não vamos fazer uma oferta sem ter esse conforto e essa tranquilidade, porque a gente acredita que, assim, a gente, até o momento, construiu uma história boa. E a gente sabe muito bem que, acho que uma gestora é tão boa quanto o seu último trade, um gestor é tão bom quanto o seu último trade. E a gente não quer queimar uma história positiva que a gente tem construído agora com um passo maior que a perna. Então, quando fizer sentido, a gente vem. Rafa, tem umas perguntas aqui chegando. Tem muita gente que tem posição no fundo aqui. Só para lembrar, IRDM 11, né? O código do fundo. O Caio perguntou. Mas você já falou, mas só para deixar mais claro, o pessoal perguntando aqui quando vai ser a próxima emissão, né? A pergunta é a seguinte, também tem uma outra pergunta. Vocês, com esse sucesso do Iridium, pensam também em trazer outro fundo, outra estratégia, abrir outro produto? Como é que está pensando aí? Marco, desculpa, cortou. Só para repetir, então... Voltou, agora voltou. Então, só para repetir, o pessoal comentando aqui o sucesso do fundo, né, tem performado muito bem. Se a Iridium pensa em vir com outro fundo, com outra estratégia, ou na mesma estratégia, com outro produto, enfim, como é que está a expectativa? A provocação da emissão desse fundo, mas principalmente em relação a outros produtos, né? Como é que vocês estão com essa cabeça? Tem essa possibilidade ou não? Tá. Bom, acho que assim, com relação a outros produtos, primeiro agradecer aí o pessoal que está satisfeito com o fundo, pelos elogios, ficamos assim, muitíssimo felizes com o resultado aí, do pessoal estar satisfeito com o trabalho que a gente tem desempenhando até hoje, tá? E com relação a outros produtos, eu acho que a gente tem uma expertise que a gente acredita que a gente faz minimamente bem o mercado de crédito, o mercado de FIIs, da forma como a gente tem trabalhado o IRDM 11 até hoje. E a gente acha que é isso que a gente sabe fazer. Eu não vou aqui me atrever a fazer um fundo de shopping sem saber gerir shopping. Não vou aqui me atrever a fazer um fundo de laje sem saber gerir laje, sem saber gerir logística. Então, a gente acha que, poxa, esse nível de especialização é que talvez permita que a gente consiga agregar um alfa, agregar um a mais para o nosso investidor. Então, a gente não tem intenção nenhuma de fazer
outros produtos, quando a gente não tem um ultra conforto em fazer. E nesse momento a gente não tem conforto em fazer nada além do que a gente já faz. Então, assim, não temos nenhum outro produto de fundo imobiliário no horizonte. Nosso mercado é crédito, a gente tem outros fundos, a gente tem o Iridium Apollo, por exemplo, que é o nosso fundo de renda fixa, o Iridium Pioneer, que é o nosso fundo de infraestrutura, mas sempre ligado ao mercado de crédito. Então, é o crédito para infraestrutura, crédito para o mercado geral, mas sempre dentro desse mercado de crédito. Então, dentro do mercado de crédito, é o nosso dia a dia, é o nosso sangue, é o que a gente faz. Mas eu não vou me atrever aqui a fazer um fundo que a gente acredita que não sabe fazer com qualidade. Então, zero planos aí de novos fundos imobiliários no futuro. Legal. Tá, acho que assim, você pode me comentar um pouco, tá ligado, assim, na parte de CRI, né, assim, quando você vai comprar um CRI, se você prefere ser majoritário, né, para decidir, acho que assim, qualquer problema que tiver uma assembleia de cotistas, né, de crisistas, ou então realmente se você tem conforto, né, sei lá, quando o risco de crédito for um pouco melhor, vamos dizer assim, você pode comprar uma posição minoritária num CRI, vamos dizer assim, em termos gerais, né? Bom, sem dúvida nenhuma, a questão do tamanho da posição é algo relevante para a gente, é algo que a gente leva assim em conta, tá? E principalmente quando você está olhando CRIs já de mid yield para high yield, tá? Quando você está olhando CRIs muito high grade, aí é uma questão, acho que é menos relevante para a gente. Então, quando a gente está olhando CRIs ultra high grade, a questão do tamanho da posição e da relevância que a gente vai ter numa eventual assembleia pesa menos. Mas aí quando a gente está olhando CRIs mid yield e high yield, em geral, a gente só faz quando a gente tem conforto de ou a gente tem o controle da assembleia só nosso, ou a gente tem o controle da assembleia em poucos investidores próximos. Então, eventualmente, a gente tem um ou outro fundo em conjunto, que a gente sabe que a nossa posição em conjunto tem a força necessária para controlar a assembleia. Então, quando a gente tem esse controle, a gente tem conforto que a assembleia vai ser controlada por investidores próximos. Se não é o caso, a gente não entra, tá? É sim um ponto que a gente leva muito em consideração quando a gente está olhando ativos de mid yield para high yield, é a questão do controle de uma eventual assembleia. Então, não necessariamente eu preciso ter o controle integral dentro do nosso fundo, mas sim, quando a gente não tem o controle integral, eventualmente a gente tem o controle compartilhado com alguma outra gestora próxima, que tem uma cabeça parecida com a nossa, que tem um racional parecido com o nosso. Porque a gente acredita, sim, que em muitos casos existem uma operação de crédito, apesar de ela ser uma renda fixa, ela é um bicho vivo. Ela é um casamento por um longo prazo. E as coisas mudam ao longo do caminho, sem dúvida nenhuma. O mercado muda, a empresa muda, tudo muda ao longo do caminho. Então, em muitos casos, a operação também precisa mudar, também precisa se adaptar. Muitas vezes você não tem uma operação ruim se você tiver, sim, a possibilidade de ajustar ela para a nova realidade. Mas muitas vezes você não tem, porque o passivo é pulverizado, você não consegue aglutinar o volume necessário para você ter uma assembleia, e isso acaba, sim, degringolando a operação. Então, quando a gente está olhando operações de mais longo prazo para mild e high yield, sem dúvida nenhuma, o controle da assembleia é algo relevante. Entendi. Cortou aqui. Acho que bem acabou. Não, acho que... Se tiverem mais alguma dúvida, uma pergunta aqui recorrente, Selegato, em relação ao cenário mesmo, né? Ao cenário tanto nessa recuperação, né? Assim, pô, será que o que está certo e o que está errado, né? Então, assim, será que a alta foi muito forte em 2019, a queda foi muito forte agora em março, já se recuperou? Estão falando aqui muito que você falasse um pouco sobre inadimplência, né? Ainda pode piorar? Como é que está a preocupação em relação a esse tema? E a gente já vê também essa recuperação. Enfim, falar um pouco mais de cenário e enfatizar um pouco na inadimplência, acho que talvez mais em relação aos ativos que vocês têm mais proximidade, né? Como é que está esse cenário em relação a esse tema? Eu acho que assim, vamos com relação ao mercado especificamente, algumas considerações. Uma, eu acredito sim que talvez havia um overpriced ali no final do ano passado, acho que tinha alguns ativos que estavam muito puxados, que estavam valorizados demais. Em compensação também a gente acha que teve um underpriced agora durante a pandemia, que foi muito causado pelo pânico. A gente tinha um cenário nunca antes visto por ninguém, basicamente, um cenário numa pandemia onde as pessoas ficam restritas às suas casas, com movimentação restrita, negócios fechados, então é algo que eu acho que a geração nunca viu, a geração nossa, de vocês, nunca viu, dos meus pais nunca viu, então é uma geração, é um cenário sem dúvida nenhuma extremamente atípico que gera muitas incertezas. E traz
que aconteceu ali durante o pico da crise. E foi nessa linha exatamente que a gente optou por seguir a estratégia de comprar FIIs, porque a gente acreditava que tinha coisas exageradamente baratas. Hoje em dia, eu acho que a gente já está começando a olhar um cenário muito mais diverso. A gente acredita que alguns ativos já passaram do seu preço correto, na nossa opinião, e tem alguns ativos que ainda não chegaram no seu preço correto. Eu acho que e você tem uma questão, acho que, de liquidez aí, que acaba sendo relevante, onde os ativos mais líquidos, eles conseguem ter uma resposta mais rápida do ponto de vista de mercado. Então, eles, em geral, eles vão seguindo essas tendências de mercado de forma mais rápida. Mas lembrar que o mercado de fundo imobiliário, apesar de você ter tido uma evolução impressionante do ponto de vista de liquidez dele, de melhora da liquidez do mercado de fundos imobiliários, ele ainda assim tem muitos ativos pouco líquidos. Então, esses ativos que têm menos liquidez, eles ainda têm, na nossa opinião, ainda têm vários ativos atrasados, por assim dizer, que ainda estão sendo penalizados por essa falta de liquidez. Então, nesses ativos atrasados, eventualmente é onde a gente encontra uma maior possibilidade de ganho. Porque a gente não tem a pressa de precisar vender, dá para eu comprar e esperar a liquidez recuperando do ativo e aí sim conseguir ter possíveis ganhos de capital pela frente. Então, é um pouco... Hoje eu acho que tem uma questão mais de mixed signals aí. Tem ativos overpriced, tem ativos underpriced. Mas sem dúvida nenhuma, final de 2019, na nossa opinião, tinha um mercado puxado, assim como na nossa opinião estava o mercado de ações, mas agora e ali durante a crise a gente também tinha um mercado talvez mais barato demais. Tá? Então, um pouco disso daí que a gente está vendo. Com relação à inadimplência especificamente, eu acho que assim, felizmente até hoje não sofremos nenhuma inadimplência, nossos ativos todos estão pagando corretamente, não acionamos as garantias nenhuma dos ativos, mas eu acho que assim, a gente ainda tem um problema represado quando eu estou olhando para o ponto de vista econômico, não falando dos ativos em si, tá? Eu acho que assim, da forma como a gente está vivendo hoje, acho que você tem duas coisas aí, uma positiva e uma negativa. A positiva acho que o mercado nunca viu um auxílio emergencial como foi feito. Então tem muita gente que não era mercado consumidor que virou. Pessoas que nunca tiveram emprego que de repente estão ganhando R$600 por mês, aí, obviamente num período limitado, mas você tem sim uma massa compradora potencial aí que vai ajudar a consumir e a girar a roda. Mas em contrapartida a gente tem, eu acho que na minha opinião, um problema ainda muito represado, porque se você olha os pequenos negócios em geral, aí eu estou falando das pequenas empresas de serviços, restaurantes, lojas, postos, pequenos negócios em geral, o cara vai ter capital de giro para aguentar 30 dias, na média, se eu não me engano, 27, 30 dias. Não para aguentar ficar fechado 2, 3 meses. O e-commerce está ajudando, concordo que está ajudando, o delivery, etc., mas, na nossa opinião, nem de longe ele está conseguindo suprir o que é uma operação normal. Então, assim, só que a gente ainda não está vendo isso, por quê? Porque está tudo fechado. Porque a pandemia ainda está mantendo muita coisa fechada. Na hora que a gente abrir e ver que muitos não abriram, e não é mais problema de pandemia, porque realmente não abriu, eu acho que ainda temos problemas represados. Na hora que os bancos voltarem a cobrar as dívidas, porque a gente está vendo um waiver grande aí, estrutural na economia, na hora que as coisas voltarem minimamente ao normal, a gente acha que os pequenos negócios vão sofrer bastante ainda, e a gente não está vendo esse sofrimento porque está tudo fechado. E na hora que abrir, vai ter, eu acho que vamos ter um choque de realidade em algum nível aí sim. Mas eu acho que esse impacto vai ser mais restrito aos pequenos negócios, tá? Acho que as médias e grandes empresas aí já tem um nível de bancabilidade, uma estrutura já bem mais saudável para aguentar o tranco. Beleza. Guilherme, mas tu tem mais alguma pergunta? Não, acho que... Acabou. Acho que eu queria agradecer. Tinha uma coisa que eu ia falar, mas... Então, para a gente encerrar também, o time da Iridium, principalmente o Rafael, é sempre disponível, né? Sempre muito transparente. Então, a gente pode, né, fazer essa recorrência, essa atualização. E tem uma pergunta, que é a última pergunta aqui, só uma provocação, né? Que é... Você já tem uma previsão para o rendimento aqui do próximo mês? Deve manter o mês passado. Fala aí, meu. Fala aí. Em alguns dias saberão. Se você quiser reforçar, inclusive, Rafa, todas essas informações que a gente comentou aqui, elas podem ser obtidas aí pelos comunicados, né? É só procurar o time de RI aí, o newsletter, enfim.
tá no mailing. As informações são todas públicas aí e bem transparentes, né? Não, sem dúvida. Acho que assim, a divulgação e a publicidade, a transparência é muito importante para o nosso negócio, na nossa opinião. Então, sem dúvida nenhuma, tudo que a gente conversou aqui, fiquem à vontade de entrar em contato com a gente, olhem nossas cartas. Acho que dentro das nossas cartas você consegue ter uma ideia muito clara do que é a nossa estratégia, do que é a nossa visão de mercado, desse mercado especificamente. E, obviamente, nos liguem, estamos totalmente à disposição aí para sempre que precisarem. Infelizmente, com relação ao dividendo, não posso falar, obviamente, mas em alguns dias saberão. Acho que até vale, se me permitir, só um ponto. Nos questionam muito porque o nosso dividendo não é anunciado no último dia do mês. E por que disso? A gente sempre anuncia o nosso dividendo no 7º dia útil do mês e paga no 12º dia útil. Tá? A gente tem um pouco um pouco diferente aí do mercado. Foi uma solicitação que o nosso administrador fez quando a gente foi constituir o fundo. E a gente não viu problema nisso, então por isso que a gente tem essa dinâmica própria, tá? Então a gente sempre divulga no 7º dia útil e paga no 12º dia útil. Isso pode ser bom, porque é que nem salário, né? Você recebe tudo de uma vez, você dá 2 dias, você já gastou tudo, né? Então você ter um equilíbrio, um outro fundo que cai diferente dos outros, pelo menos melhora, suaviza o fluxo. É verdade. Mas beleza, muito bom. De novo, mando um abraço para todo o time aí da Iridium, sempre muito bom. Eu acho que a performance fala por si só, mas muito importante também a transparência e o acesso aí de sempre. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marco, Guilherme, Arthur. Obrigadão aí, mano. Estou totalmente à disposição. Valeu, sempre Rafa. que precisarem, viu? E desculpa o atraso hoje, aí, o problema de tecnologia que a gente teve aí. Desculpa a demora. É isso aí, É compensa. adaptação, né? Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu. Valeu, Rafael. Obrigado. Boa noite, tchau. É isso aí. A gente esteve aqui com o time da Iridium e é importante a gente sempre trazer informação. Não deixe de acompanhar também sempre as redes sociais do Guilherme Carter, do Arthur Osnak, que tem feito lives, né, comentados, tem feito artigos, principalmente para trazer mais informações, né, e todas as oportunidades também em fundos imobiliários, tá bom? Pessoal, a gente se vê em breve. É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Obrigado, boa noite. Até mais. Tchau.